Você acabou de começar o melhor vídeo que você vai encontrar sobre estratégia de prova para o primeiro dia do Enem. Eu digo isso com tranquilidade porque eu não só vou te passar orientações de como executar a prova com mais segurança e mais rapidez, como também vou te passar materiais gratuitos que vão melhorar o teu desempenho e a tua compreensão da prova de linguagens, de humanas e de redação. Por isso esse é o melhor vídeo, porque vai melhorar a tua performance ali no dia e também os teus estudos até o dia da prova. Eu vou conciliar estratégia de estudo com estratégia de prova. E você vai poder sim implementar nos seus estudos as orientações que eu vou te passar, mesmo que você esteja vendo esse vídeo 24 horas antes do Enem. Tudo que eu vou indicar aqui é 100% gratuito e você não pode perder nenhum segundo do que eu vou te dizer. Eu sou o professor Felipe Pereira, especialista na prova de linguagens, desenvolvi um método autoral chamado IHM, Instalando a Habilidade em Mim, e também sou professor de redação com um método também autoral, o método 7 Passos. E eu vou te mostrar um pouco dessas duas metodologias e também indicar professores da minha completa confiança para você evoluir em humanas. Beleza? Muito bem, já vou compartilhar a tela com você. Esse material você vai poder baixar aqui na descrição do vídeo. Eu só sugiro que você fique comigo e escute as explicações. Eu vou falar o mais rápido que eu puder para que o seu tempo seja bem aproveitado, porque ele vale ouro. E depois você vai na descrição aqui do vídeo e confere todos os materiais. Beleza? A estratégia de prova que eu montei para você, que é a que eu passo para os meus alunos, inclusive, é a que eu faria se eu fosse fazer o Enem, ela é baseada em 3 princípios, tá? Então, vai me acompanhando aqui. A estratégia que eu vou passar para você, ela é dividida em princípios que você tem que seguir, que você tem que incorporar. Eu vou explicar, você vai começar já a pensar dessa forma. E além desses princípios que vão acompanhar você durante as 5 horas e meia de execução do primeiro dia do Enem, eu também passei aqui uma estrutura passo a passo para você agilizar o seu tempo de prova, pensar mais rápido a redação, resolver mais rápido as questões de linguagens e de humanas. Então, a minha estratégia é dividida em 2 momentos. Nos princípios, aqui princípio 1, 2 e 3, vou explicar cada um, e também num passo a passo. Perfeito? Você vai ter esse material, eu vou explicando ele aqui ao longo do vídeo. Maravilha? Primeiro princípio, não tem estratégia nenhuma que te salve da selva da interpretação. É por isso que eu vou passar, inclusive, orientações de estudo, para que você estude pelo meu canal, pelas aulas gratuitas do meu canal, para que você entenda que a prova de linguagens não tem uma vírgula, não tem 1%, não tem nada de interpretação. Então não vai adiantar nada você pegar dicas de estratégia de prova se você chegar na prova de linguagens achando que estão pedindo a sua interpretação ou a interpretação do autor, ou você não sabe nem o que é interpretação. Então você precisa realmente sair da selva da interpretação e você pode fazer isso de graça com as minhas aulas gratuitas aqui no canal, beleza? Vou te indicar isso, inclusive, ao longo do vídeo e na descrição. Então, assim, essa é a primeira coisa, não vamos perder a inocência, né? Não tem estratégia que vai te salvar de instalar as habilidades no teu olhar. Você realmente precisa pensar a prova de linguagens e humanas como elas são, uma prova a partir da matriz de referência, o seu manual de instruções, tá? O princípio 2 é muito importante. Se você compreender bem isso aqui, você não vai perder tempo, você não vai entrar em piripaque, você não vai chegar lá no final da prova e ter que chutar tudo na grade. O Enem é uma prova que se faz para frente. Vocês precisam sempre estar executando a prova, resolvendo uma questão, preenchendo a grade ou descansando. Você não pode travar. O que faz a pessoa travar? Quando você tem um excesso de tarefas de decisão. Ou seja, quando você fica resolvendo uma questão depois da outra, sem dar uma pausa para colocar lá um gabarito na grade, sem levantar os olhos da folha para respirar, você vai cansando sem perceber. Quando você empaca numa questão, fica 15 minutos em uma, fica 10 minutos em outra e já era. Você precisa ficar 2 a 3 minutos em cada questão, tá certo? Então, pensa aqui comigo, vou até voltar para a tela inteira. Quando a gente toma uma decisão, o nosso cérebro consome muito mais energia do que quando a gente simplesmente executa uma tarefa. Essa é a diferença entre tarefas de decisão e tarefas de execução. Quando você, por exemplo, tem que decidir se você vai ou não numa festa, isso consome muita energia porque você levanta muitas hipóteses, cada decisão vai trazer uma série de consequências e você fica tentando imaginar quais serão as consequências. O seu cérebro se desgasta nesse trabalho, é um trabalho cansativo, tá? Agora, quando você está lavando uma louça, o seu cérebro está tão relaxado que você pode ouvir música, pensar em outra coisa, conversar com alguém quando você está dirigindo, por exemplo, caso você dirija. Então, você precisa entender que se você ficar tomando... E, por exemplo, né, no dia do Enem,
resolver cada questão que você resolve, você olha para a questão, você lê o enunciado, lê o texto, lembra do que você estudou e toma a decisão de qual alternativa que você vai marcar, isso é muito estressante para o seu cérebro, porque você sabe que você está decidindo ali, pô, a sua nota, né, o seu futuro, a cada decisão, né, são micro decisões que vão levar você até uma média geral. Então, você precisa alternar tarefas de decisão com tarefas de execução ao longo da prova. Resolve uma questão, resolve duas, resolve três, preenche na grade. Ou troca de prova, né? Isso aqui não é uma receita, muito cuidado. Isso aqui não é uma estratégia que você vai fazer, vou fazer 5 questões de humanas, 5 de linguagem, volto para de humanas, escrevo 3 linhas da redação, viro uma estrelinha, pego 2 pelos de gato preto, jogo para trás, é a minha estratégia. Não é assim, entendeu? Não é assim, são princípios. Você tem que fazer a prova para frente. Se você gosta de fazer as 45 de linguagens numa, né, numa sentada, maravilha, mas não faça as 45 questões sem dar uma pausa para respirar, sem preencher na grade, porque se você começar a estressar o seu cérebro com tarefas de decisão o tempo inteiro, você pode começar a errar por cansaço. Perfeito? Inclusive, é muito importante, anota isso, você precisa viver o Enem antes do Enem. Você precisa fazer uma redação com tema inédito, resolver 45 de linguagens, resolver 45 de humanas, preencher 90 bolinhas na grade e passar a redação a limpo, para que você conheça os pontos em que você mais cansa, os pontos em que sua mente se satura de tarefas de decisão e aí você começa a errar. Eu notei isso com alguns alunos meus dizendo que tinha pontos da prova em que eles erravam várias questões da mesma página. E eles notaram que isso era comum porque eles chegavam num ponto de muita exaustão e errava uma, errava duas, errava três, e eles não estavam nem percebendo. Então você precisa estar. E é por isso que vem o terceiro princípio, que é você precisa ir preenchendo a grade ao longo da prova. Resolveu a questão que você tem certeza, e se você estuda linguagens comigo, se você é aluno de algum dos meus cursos IHM ou é um fiel acompanhador aqui do meu canal, tem questão que você vai matar em 10 segundos, em 15 segundos. Já preenche na grade, porque assim a sua mente vai distinguindo tarefa de decisão e tarefa de execução. A tarefa de preencher na grade, você não tem que decidir nada, você já decidiu. E quando você vai preenchendo a grade ao longo da prova, quando chega lá no final, você não tem aquele estresse ainda vou passar meia hora aqui pintando bolinha. Não, o trabalho que você realizou com a mente descansada no início fica salvo lá para o final, que você vai estar mais cansado ou cansada e vai ter que fazer as questões mais complicadas que você deixou para o final. Então, assim, é uma prova que se faz para frente. Tentou resolver, matou a questão, tem certeza, passa para grade. Tentou resolver, ficou difícil, tenta de novo. Tentou de novo, se complicou, pula. Vai para frente, deixa uma anotação de repente na questão. Se você sabe qual é a habilidade complicada, anota a habilidade. Se você ficou ali entre 2 ou 3 alternativas, deixa ali, como se, né, que nem na fábula do João e Maria, que eles vão deixando pedacinhos de pão para depois voltar ao caminho. Deixa alguns sinais para você nas questões complicadas, mas não para nelas, não pode travar. Beleza? Esses são os 3 princípios. Não tem estratégia que te salve da selva da interpretação. O Enem é uma prova que se faz para frente. Você tem que estar alternando a sua mente com tarefas de decisão e tarefas de execução. Você não pode travar. Você faz uma questão, respirou, faz outra, respirou, faz outra, sentiu cansaço, vai para a grade, vai para o banheiro, né? Claro, não vai no banheiro a cada 3 questões, né? Pelo amor de Deus, não é isso, tá? Eu só estou dizendo que você tem que estar com a mente leve, você tem que fazer a prova para frente e você não pode saturar a sua mente com tarefas decisórias sem perceber. Tem vários estudos sobre fadiga decisória, que cada vez que a gente toma uma decisão, para você ter uma noção de como isso é sério, tem altos executivos, desculpa, não tinha planejado falar disso, mas vou falar rapidinho, só para você ver como é importante a tomada de decisão. Tem executivos muito importantes do mundo, assim, os caras, eles em dias importantes, enfim, do seu dia a dia, eles têm sempre uma mesma pilha de roupa só com camiseta preta. Porque eles sabem que se eles abrirem um armário e tiverem que decidir qual é a camiseta que eles vão usar, aquilo vai consumir energia do cérebro deles e vai prejudicar uma decisão que eles vão ter que tomar às 6 da tarde, que vai definir os próximos 10 anos da empresa. Então, eles já têm pilhas de roupa de mesma cor para que o cérebro simplesmente desperte
tome o mínimo de decisão possível, inclusive escolher roupa para chegar no momento em que ele tem que decidir e ter a energia necessária para isso. Então você precisa regular a sua energia de decisão ali, entendeu? E ir para frente, e ir fazendo, né? Tá leve fazer linguagens? Segue, tá leve fazer humanas, tá embalado na redação, né? Vai sentindo, mas você tem que ir construindo a prova. Não pode ser nada muito rígido, beleza? Agora indo para o passo a passo, para o passo a passo mais concreto, tá? Isso aqui já é o meu método de redação. Eu acho que todo mundo vai começar pela redação, né? Acho que assim, 3 milhões e 900 mil pessoas aqui, dia 5 de novembro de 2023, vão estar com os dois olhos grudados no tema de redação, né? O que eu aconselho que você faça é que você comece pela redação, que eu acho que isso todo mundo vai fazer, e memorize as exatas palavras do tema. Enquanto os seus concorrentes vão estar pensando em 200 repertórios, pegando chuva, brainstorming com não sei quantas ideias, você simplesmente vai se concentrar em decorar cada uma daquelas palavras. Você vai inserir aquelas palavras no seu coração. O verbo decorar vem de coração. Por isso que em inglês decorar é know by heart. Com perdão aqui da minha pronúncia em inglês. Então você vai simplesmente internalizar essas palavras a ponto de você conseguir fechar os olhos e reproduzi-las exatamente como elas são. Essas são as palavras mais importantes do Enem, as palavras que você precisa ter fotografadas na sua mente antes de começar a ler o texto de apoio e antes de começar a planejar a sua redação e antes de começar a escrever sua redação. Quando você memoriza as exatas palavras do tema, você se conecta com o problema, você apreende todo, né? Você sabe que os temas do Enem, eles são grandes, né? Não é internet, é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Não era cinema, era democratização do acesso ao cinema. Não era povos indígenas, muito menos povos tradicionais. Era desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Você precisa dedicar os primeiros segundos de prova a memorizar essas palavras que são as mais importantes do Enem. Se você não abordar o tema, você está fora do concurso, né? É importante lembrar que a única prova que te desclassifica de tudo é a prova de redação e o erro mais grave de todos é fuga ao tema. Perfeito? Então, assim, você vai levar 120 segundos, cara. Olha como isso aqui é estratégico. Mesmo que você seja o adepto dos modelos prontos de redação, não importa. Você abre a prova e decora as exatas palavras do tema, você leva 2 minutos. Às 13 horas e 30 minutos, né, dependendo do estado que você mora, se eu não me engano, tem uma variação, você pega a prova, você abre, e às 13 horas e 32, você está com as exatas palavras do tema memorizadas, você já está se conectando com aquilo, você está se concentrando com o momento de prova, é quase uma espécie de meditação esse meu primeiro passo aqui. Enquanto seus concorrentes vão estar pensando no sei lá quantos repertório, eles vão estar falando sei lá o quê, eles vão estar pensando, não sei, a galera fala de repertório como se a redação fosse validada pelo repertório. O repertório, não sei se você sabe, vale 80 pontos. Você tem outros 920 pontos que tem a ver com a abordagem do tema, organização do texto, relação entre parágrafos, coerência. Se você falou de uma coisa, você tem que se sustentar falando daquela mesma coisa, e eu vou falar sobre esses 3 passos aqui, tá? Isso aqui é muita estratégia na hora da prova. Você decora as palavras do tema, passo número 1. Depois você vai ler os textos de apoio. Os textos de apoio vão te dar o apoio, são os textos motivadores que vão te... Se você nunca ouviu falar do tema, não se preocupe, o texto vai te explicar. Dos textos de apoio, você vai cumprir o passo número 2, você vai escolher uma causa e uma consequência para o problema. Pode ser causas coringas, você pode até ter treinado aí que uma causa para o problema é o descaso governamental e outra causa é a falta de conscientização. Você pode usar falta da população, né? Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Eu não sou o adepto dos modelos prontos, com frases feitas que você simplesmente copia. Mas eu acho que, obviamente, pode funcionar causas coringa, né? Ou seja, ideias pré-prontas que, inclusive, as redações acima de 900 mais e nota 1000 usam. Então, você decora as palavras do tema, escolhe causa e consequência e planeja o texto. O seu desenvolvimento 1 vai ser a causa e o desenvolvimento 2 vai ser a consequência. Então, ó, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Memorizei. O tema não é povos e comunidades tradicionais em qualquer contexto. São os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Lendo o texto de apoio, eu percebi que uma causa é a falta de uma política pública
que proteja esses povos, que incentive, que dê incentivo econômico, que faça campanha de valorização desses povos. Descaso governamental é uma causa. E a consequência deles não serem valorizados é o desperdício de uma sabedoria ancestral que poderia, inclusive, desenvolver uma sociedade mais sustentável. Perfeito? Então, ó, causa e consequência. Acabei de pensar agora. Aqui com você preocupado em falar rápido para te entregar um conteúdo o mais ágil possível. Perfeito, já está feita a minha introdução. As comunidades e os povos tradicionais no Brasil são muito desvalorizados, ponto final. Nesse triste cenário, um desafio bastante significativo é o descaso governamental, gerando como consequência a desvalorização da sabedoria ancestral desses povos, que poderia ser aproveitada, ser utilizada para gerar uma sociedade mais sustentável. Acabei de fazer uma introdução. E agora percebe que você já tem uma fotografia mental do seu texto, porque você sabe que você vai falar no D1 de uma ideia, somente daquela ideia, no D2 de outra ideia, e você já consegue até visualizar qual vai ser a sua proposta de intervenção, porque ela vai ter a ver com as duas ideias do desenvolvimento. E aqui vem uma parada importante que eu vou deixar para você. Eu vou deixar aqui para você nesse material resumido que você pode baixar na descrição do vídeo, e também na descrição do vídeo eu vou deixar uma aula resumo em que eu explico os meus 7 passos de redação, para que você pegue esse pedacinho da minha explicação e tenha uma aula mais aprofundada disso e veja o que dos 7 passos pode agilizar a sua escrita. Mas é importante você entender que dos meus 7 passos, os 3 primeiros são feitos para você executar em 15 minutos e ter o modelo da sua redação pronto. Quando eu digo modelo, é os parágrafos planejados. Você sabe que você vai falar de uma ideia na introdução, de outro, né? Você vai apresentar o tema na introdução, associar esse tema a uma ideia X, a outra ideia Y. A ideia X vai ser aprofundada no D1, com exemplos concretos sobre ela. Mesma coisa no D2 com a ideia Y, e a proposta de intervenção tem que ter relação com X e Y. É exatamente isso que todas as redações 900 mais e nota 1000 fazem desde o Enem 2009, e provavelmente no Enem 2035 eu vou estar aqui falando a mesma coisa. E eu talvez vou ter que estar falando mais rápido, porque as próximas gerações vão estar com a paciência menor, né? Bom, não sabemos, tá? Então, esse é o rolê, cara. Então, imagina, eu tô te dando uma estratégia para em 15 minutos você botar o tema da redação na sua mão e ter um esboço do seu planejamento pronto. Se você vai escrever a redação ou ir para as provas objetivas, avalia o seu flow. Não corte o flow, sacou? Tá embalado, tá bem, tá confiante, segue, travou, respira. Entendeu? Alonga o corpo, mexe o pescoço, fecha os olhos, faz alguma técnica de respiração, inspira 5 segundos, expira 6 segundos, entendeu? Tudo isso bota o seu cérebro no lugar e torna ele capaz de novo de voltar a tomar tarefas de decisão, perfeito? Você vai começar por linguagens ou por humanas? Depende da sua estratégia. Como é que eu vou dizer qual que você vai começar? Se para você humanas tem peso 4, linguagens tem peso 1, ou o inverso, entendeu? Não sei, você tem que ver, tá? Vai alternar as duas provas? Também não sei, você tem que avaliar, você precisa viver o Enem antes do Enem, mas você precisa seguir esses 3 princípios aqui, eles vão te proteger muito de travar, tá certo? A mesma coisa na redação também, se você decorar as exatas palavras do tema em poucos segundos, se preocupar em escolher causa e consequência com texto de apoio, planejar o texto em cima disso, vai ser bem menos provável que você trave, você vai pensar mais rápido, de maneira mais segura, e você vai ter uma coisa que vale ouro durante o Enem, ouro, que é percepção de progresso. Quando passa 10 minutos e você vê que você já leu o tema, já entendeu bem os textos de apoio, já escolheu 2 ideias centrais, que vão ser uma o teu D1, outro o teu D2, e já consegue pensar em exemplos para essa ideia e proposta de intervenção, você sente que você está progredindo. Quando você bate o olho na prova de linguagens e mata uma questão, mata outra, vê que está tudo lá do jeito que eu falei para você que vai estar, isso dá percepção de progresso. E é como um jogador acertar os 5 primeiros passes nos 5 primeiros minutos. Aquilo ali muda a partida, entendeu? Estou tentando minar os primeiros minutos da sua prova de confiança, segurança, e você vai lá bater no peito dizendo, cara, eu sabia que tudo seria exatamente como eu imaginava. Sua mente recebe essa informação e transforma isso em boas decisões, que no fim das contas é a sua aprovação sendo construída. Indo para a prova de linguagens e de humanas, independentemente de qual delas você vai começar, você vai dedicar 5 a 10 minutos iniciais. Assim como na redação você tem que memorizar as palavras do tema, isso vai te dar confiança, segurança, fazer com que você foque no que é realmente importante.
No início de Linguagens e Humanas, você vai dedicar 5 a 10 minutos simplesmente para ler os enunciados das questões e ver que está tudo lá. Cara, vai estar tudo lá, as exatas palavras que eu sempre digo que estão, porque são palavras da matriz de referência, o manual de instruções do Enem. Você vai abrir a prova de linguagens e vai ter uma questão que fala de objetivo do autor, outra questão que fala de estratégia argumentativa, outra questão que fala de recurso verbal e não verbal, outra questão que fala de patrimônio linguístico, outra questão que fala de função social, outra questão de língua estrangeira que vai falar de expressões e vocábulos, outra questão de novas tecnologias que vai falar sobre impacto ou função das novas tecnologias. Vai ter uma questão de arte que vai falar sobre inter-relação de elementos ou função da obra de arte. Vai estar tudo lá. E quando você abre a prova de linguagens e vê, cara, exatamente o jeito que o Felipe explicou estava lá. Por quê? Porque eu sou um vidente do futuro? Não, vidente do futuro é bom, né? Porque eu vi como é que vai ser o futuro? Não, simplesmente analisei o passado, relacionei a prova com a matriz e os padrões estão lá todos os anos, sempre em 100% das questões. Faça isso, tá? Felipe, mas eu estou vendo o teu vídeo agora, te conheci agora, faz falta 12 horas para o Enem. Tô vendo isso aqui no vídeo do busão, vou chegar 4 horas antes da prova lá no meu colégio. O que que eu faço? Eu ainda vou te deixar uma playlist de aulas de linguagens para você assistir e vai te ajudar. Vai te ajudar. Tu vai abrir a prova ali e vai ver, cara, o desgraçado falou e estava ali mesmo, tá? Então eu vou te deixar um guia para você pegar as melhores aulas do meu canal, numa sequência lógica para você, e ainda vou deixar a indicação de 2 canais de humanas, de professores que eu tenho total confiança, professores que eu conheço e que trabalham a prova de humanas em cima dos padrões da matriz de referência. É o professor Rafael, pelo menos não sei porque ele se chama assim, mas o codinome, o nome artístico é Rafael, professor Rafael Duarte, do Rio de Janeiro, e os meus ex-sócios, meus amigos de longa data, os professores Tiago Scott e Maurinto Reis, de Porto Alegre. A gente trabalha juntos, enfim, desde 2000. A gente é amigo há mais de 10 anos, tá? E eles também têm um canal chamado Humanas por Habilidades, tá certo? E as orientações que eu tô te dando para você abrir a prova de humanas e ver que tá tudo exatamente como sempre esteve, você só vai conseguir executar esse passo se você assistir às aulas gratuitas. Pode ser gratuita, você pode entrar nos cursos deles também, não sei se eles têm alguma coisa, matrícula aberta, isso aqui não é nenhuma parceria comercial, é realmente algo para te ajudar, mas você pode ver as aulas gratuitas deles, porque eles explicam os padrões que estão sempre lá em humanas, eu explico os padrões que estão sempre lá em linguagens, eu te passei um passo a passo para você executar na sua redação, mesmo que você esteja completamente perdido, ou que você já tenha tirado acima de 900, mas demore para escrever, ou você seja adepto do modelo pronto, não importa, você tem que implementar os passos e você vai sentir na prática a agilidade do seu raciocínio. Beleza? Então, agora sim que a gente está chegando no final do vídeo, vai para a descrição do vídeo, baixa o material, você vai ter uma aula resumo dos meus 7 passos, você vai ter um guia para estudar linguagens com as melhores aulas do meu canal do YouTube 100% gratuitas, e você ainda vai ter a indicação das aulas de humanas dos meus colegas, professores Rafael Duarte e Tiago Scott e Maurinto Reis, professores que trabalham a prova de humanas em cima da matriz, assim como eu. E aí, nesse sentido, como eu te falei, vai ficar lógico toda a execução dessa tarefa. Resolver, só para finalizar, quando você estiver resolvendo a prova de linguagens de humanas, você vai seguir os princípios de fazer a prova para frente, resolver a prova sempre para frente. Sentiu dificuldade? Desculpa, sentiu facilidade? Marca. Sentiu dificuldade? Se esforça. Se esforçou e não deu, pula. Felipe, mas e se eu tiver dificuldade numa questão fácil? A probabilidade disso acontecer é quase zero, a não ser que você esteja muito mal preparado. Lembra? Vou dizer por último a primeira coisa que eu falei: não tem estratégia que te salve da selva da interpretação. Você passou o ano tendo aula de interpretação? Você não seguiu o passo a passo que eu falei, que eu tô falando aqui sempre? Aí não tem o que fazer. Aí sim, você vai ter dificuldade numa fácil, achar fácil uma difícil, você vai se atrapalhar. Agora, se você segue os padrões da prova, você vai começar a ter dificuldade nas difíceis e ter facilidade nas fáceis. Porque você começa a entender a prova como ela é. Confie em você, você é o seu melhor filtro. Teve dificuldade, essa questão é difícil para você, não tem problema, né? Inclusive tem um vídeo que eu falo de estratégia de prova, especificamente da prova de linguagens, e me aprofundo um pouco mais, você pode até, vou deixar esse link aqui
não tinha pensado nisso, vou deixar essa aula aqui na descrição para que você possa assistir, conectar o que eu falei aqui e aperfeiçoar a sua estratégia. Eu te desejo uma ótima prova, espero que essas orientações te ajudem e espero de verdade que esse tenha sido o melhor vídeo sobre estratégia do primeiro dia, que vai melhorar não só a sua estratégia, mas também os seus estudos até lá, mesmo que você tenha poucas horas até o Enem. Beleza? Deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos que podem estar precisando, porque eles estão vagando na selva da interpretação. Um forte abraço e boa prova!